A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes, hoje 26 de março de 2024, quero compartilhar uma palavra especial no dia de hoje. A palavra de hoje está no livro do profeta Isaías 64:8, que diz assim: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. O profeta, ele refere ao Senhor como um oleiro e nós sendo o seu barro, o que vai amoldar, o que vai dar forma para nós, até ficarmos uma obra maravilhosa. Eu convido vocês a meditar qual é a função do oleiro e como que é o seu trabalho a lidar com o barro. Eu estudando esse processo de construção de um vaso, e eu descobri que esse processo ele é feito nas olarias através de 7 processos básicos. Primeiro, há uma extração do material. O barro ele é extraído da argila, que é conhecido também como barro, e ocorre num açude, e isso demanda tempo e trabalho. O homem, para pegar o barro adequado, a argila para poder moldar o vaso, ele tem que estar num local específico e procurar. Não pode ser areia, não pode ser terra comum. Tem que ser um barro onde terá liga. Depois, começa um processo de limpeza do material. Tira as pedras, a sujeira, as raízes, os galhos secos que estão no meio desse barro. A areia grossa, o lixo, para essa argila ficar pura, para poder assim começar o manuseio. E esse barro, ele tem que ser amassado, porque geralmente são torrões duros, e onde eles começam a jogar água para amolecer esse barro, e para ser amassado, tirar mais impureza. Então, todo esse processo de limpeza, retirada de sujeira, tem que ser feito para depois começar o 5º processo, que é a moldagem do barro. Aí o oleiro coloca naquela roda, onde o barro fica fixo e girando. E esse movimento ele vai amassando de dentro para fora, em movimentos circulares, aos poucos, de forma suave, até ter forma, até formar um lindo vaso. Mas, quando eles terminam esse processo, esse vaso ainda não está pronto, ele ainda está mole, ele precisa ficar duro. E depois ele vai para a sombra, fica esperando ficar um pouquinho mais seco, até ficar ao ponto de entrar na fornalha, que é o 7º processo. E na fornalha, o fogo tem que estar em altas temperaturas. E esse vaso vai ficar por volta de um dia, de 24 horas lá dentro, para tirar o cheiro de podre, o cheiro de barro, para tirar todas as impurezas e para esse vaso ficar muito mais resistente e poder durar longos anos. Como é interessante meditar o porquê que Deus se compara com o oleiro e nós, o vaso. Nós, sem Jesus, nós somos sem forma, nós muitas vezes ficamos em ambientes inóspitos, como um rio, a Deus dará, onde entra sujeira, impureza, onde a água nos leva para onde ela quiser. Assim somos nós no mundo. Mas, de repente, o oleiro nos encontra sujo, imundo, cheio de impureza, e Deus começa a trabalhar conosco. Deus começa a nos limpar nossa alma, limpar o nosso espírito e tirar todas as impurezas da nossa vida. E depois que
que nós começamos a ficar pronto para lidar com Deus, lidar com o mundo dentro da doutrina, dentro da palavra do Senhor, essa transformação, esse molde de vaso começa a ser feito, até nós deixarmos de ser aquele barro imundo e ter uma forma. Mas o processo é lento, precisamos muitas vezes ganhar resistência, ficar exposto a tudo e a todos para nos aperfeiçoarmos, até nos tornarmos um vaso lindo, vistoso, bonito, que dá alegria nos ambientes, que todo mundo quer olhar, que todo mundo quer estar perto, que todo mundo quer ficar junto para também poder desenvolver. Como é maravilhoso a palavra do Senhor. E como que é essa metáfora com oleiro e barro é tão real. O profeta Jeremias, no capítulo 18, de 1 a 6, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Jesus hoje, assim como o profeta Jeremias, nos convida para a gente meditar como que é esse processo, como nós fazemos esse processo de avaliação para a gente entender como é que ele age na nossa vida. Na época, Jeremias, ele visitou a casa do oleiro e ele ficou prestando atenção em como o oleiro trabalhava com o barro até formar o vaso. Após o versículo 4, Jeremias diz: mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou e em suas mãos ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Jeremias, na sua experiência de estar na olaria, ele percebeu que na hora que esse barro tinha passado todo o processo para ir para a roda, para ser formado o vaso, o oleiro ele errou e o vaso ficou torto. E naquele momento, o oleiro ele iniciou novamente na roda do início para formar um novo vaso perfeito. Nesse momento, o Senhor falou para Jeremias, a palavra diz: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Como é profunda essa passagem. Deus, ele diz para Jeremias em relação à nação de Israel, que naquele momento eles eram um vaso torto, um vaso quebrado, talvez de uma forma horrível. Porém, da mesma forma que o oleiro não se desfez daquele vaso que ele errou, que estava torto, ele também ia reiniciar o processo com Israel, para fazer um vaso novo, um vaso perfeito, um vaso de honra. E é assim que Deus, ele trabalha com cada um de nós. Talvez hoje nós estamos cheios de defeito, estamos quebrados, sem vida, feio. Mas Deus, ele quer trabalhar na nossa vida para que nós nos tornemos um vaso de honra, um vaso perfeito. Não desanime, entregue sua vida para o Senhor, que tudo ele fará. Grandes coisas ele tem para você. Não fique com a autoestima baixa. Talvez muitas vezes a gente não se sente digno do amor de Deus. Mas Deus, ele nos ama e ele jamais vai desfazer de cada um de nós. Ele quer trabalhar na nossa vida, assim como o olheiro, até nos tornarmos um vaso de honra. A meditação de hoje diz: as escolhas do passado podem definir seu futuro, a não ser que no presente você as ressignifique. Então, se hoje você está quebrado, se hoje você se sente uma pessoa suja, uma pessoa imunda, saiba que a sua escolha de hoje decidirá o dia de amanhã. Não nos desanimemos, mas vamos confiar no oleiro, que
que nós nos tornaremos um vaso de honra na mão do Senhor. A leitura bíblica de hoje encontra-se no Salmo 38, onde eu quero meditar nesse Salmo de Davi maravilhoso. E eu vou ler com os irmãos e vamos prestar atenção de versículo por versículo, porque Deus falará grandemente conosco. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as suas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige, ficam longe de mim os meus vizinhos. O que desejam matar-me preparam armadilhas, os que querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passo um dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abre a boca. Fiz-me como quem não ouve, cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero, tu me responderás ao Senhor meu Deus, pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Esse salmo foi escrito por Davi após o grande pecado que ele cometeu. Davi era uma pessoa muito intensa. Tudo ele fazia com intensidade, tanto a adoração, o louvor a Deus, a comunhão com o Senhor. Mas quando ele pecou feio. Ele caiu em adultério com uma mulher casada, de um valente, de um soldado dele muito bom. E essa mulher ficou grávida, Batseba, que era a mãe de Salomão, e o mesmo, para se livrar do que ele fez de errado, matou o seu soldado. Porém, Deus, ele não permite que a iniquidade reina, que a transgressão reina. E ele corrigiu Davi. Davi passou por uma grande turbulência após o seu pecado, com um grande arrependimento. Mas ele continuou junto com o Senhor e pedia para o Senhor incessantemente, não retire o seu espírito de mim. Não me abandone, Senhor, não fique longe de mim. Davi ficou tão depressivo com o pecado que ele cometeu, tão arrependido que ele adoeceu. E quando ele ficou adoecido, naquele momento difícil da vida dele, ele se sentiu sozinho e abandonado por todos. Mas ele continuou temente ao Senhor. Ele continuou em comunhão com o Senhor e pedindo para ele jamais o Senhor o deixar. Davi, ele é um vaso de honra. Ele foi um vaso quebrado, um vaso que muitas vezes Deus teve que refazer ele. Mas Deus, ele se agrada do coração quebrantado e daquele que se arrepende e não desiste de se tornar de um vaso de honra. Que a vida de Davi seja uma inspiração para cada um de nós. Se hoje você está com autoestima baixa, se sentindo sujo, sentindo que nem Deus quer saber de você, sabe que Deus te ama e que Ele quer continuar a história com você, até você se tornar um vaso de honra. Deus abençoe a vida de cada irmão. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.